Ok, let's start our review. Vamos começar a nossa revisão das unidades 9 e 10 com os pronomes relativos e os if clauses. A primeira coisa a se lembrar é que os pronomes relativos eles não devem ser confundidos com outro tipo de pronome, como os pronomes interrogativos ou os pronomes demonstrativos. Certo? Observe que os pronomes relativos eles também começam, a maioria deles, com WH. Então você pode pensar, who significa quem, o that é aquele, aquela, whose de quem, assim por diante. Só que a gente vai se preocupar com quem está sendo falado ou como a gente pode usar esse tipo de pronome relativo. Por exemplo, vamos colocar alguns exemplos com alguns desses pronomes. Então nós temos aí com who. This is the woman. Aí who works hard. Nesse caso, essa é a mulher que trabalha muito. Se o antecedente é uma pessoa, eu uso esse que para fazer a ligação, para fazer a relação de uma frase com a outra, sendo who. O which ele é usado com o antecedente sendo um animal ou objeto. That is the cat. Aí, which broke the jar. Aquele é o gato que quebrou o jarro. Nesse caso, esse primeiro that que está sendo usado ele é um pronome demonstrativo, certo? That, o pronome that ele é usado tanto com pessoas, com animais ou com objetos. Então ele pode dizer que ele é o multiuso, ele é o mais simples de ser usado. Nós podemos fazer exemplo com o objeto bikes. Então, these are the bikes that were there. Essas são as bicicletas que estavam ali, ou aquelas são as bicicletas que estavam ali. É um exemplo para usar that. Whose, pronome relativo usado, que pode ser traduzido como cujo, e ele é usado com pessoas, animais e objetos quando há ideia de posse. Então, ele é de quem? Certo? Então, vamos ver aqui uma frase. She is the doctor who's saved your life. Ela é a médica da qual cujo salvou sua vida. Que salvou sua vida. Vai pedir para trocar por who, mas não é preciso. Pode ser who. Então ela é outro exemplo. These are the kids. Esses são os garotos whose parents traveled last month. Cujos pais viajaram no mês passado. E o pronome relativo whom, ele é usado com pessoas e ele pode vir acompanhado de uma preposição. Então, por exemplo, she is the girl to whom he gave the money. Ela é a garota para quem ele deu o dinheiro. Então, qual é a diferença do que aí? O mais complicado para vocês lembrarem, no caso, e mais fácil também, vai ser o whose, porque ele pode ser traduzido como cujo. Então, ele é o garoto cujo pai morreu. Você pode colocar whose. Quando não, que, relativo a pessoas, vai ser who, relativo a objetos, which. Para todos os objetos, pessoas e animais, that. E esse whom aqui
geralmente ele vem com uma preposição antes, certo? Então não é muito difícil, é só prestar um pouquinho de atenção e não se preocupar apenas com a tradução, entender a interpretação da frase. Nós temos também os if clauses, né, que são a expressão que indica condição. Tá? Existem algumas diferentes, né, do zero condicional até a terceira condicional. Então indica condição. Isso quer dizer o quê? A gente vai usar o se em inglês, que vai ser o if. Nesse caso, para usar o if clause, precisa de duas orações. Né? Então, se eu estudar, eu aprendo. Então, tem que ter a condição. O livro de vocês ele traz 3 exemplos, né? Quando tiver oração principal no futuro simples, a oração condicional presente simples, a condição expressa será provável. Então, se eu tiver, por exemplo, she will kiss me, ela beijará-me, if I go there. Ela beijará-me se eu for lá. Então, a condição aqui, né, o if clause, isso só vai acontecer se eu for. Se eu não for, isso aí não acontecerá. Quando a gente tiver uma situação que comece a sentença com would, o seu condicional ele vai ter que estar no simple past, no passado simples. O verbo ele vai estar no passado, então eu posso ter wanted, eu posso ter worked, né? Posso ter had. Então, esse would ele indica que algo iria. Né? Então, I would travel if I had free time. Eu viajaria se eu tivesse tempo livre. Eu posso fazer você would travel if you had money. Você viajaria se tivesse dinheiro. E tem uma condição expressa que só aconteceria, só poderia viajar se tivesse essa condição aqui. A terceira parte do condicional, ele usa a primeira parte no condicional perfeito, que é o uso do would have. No caso, a gente usa o auxiliar, o would, o verbo have mais um verbo no passado. Por isso está would have traveled. E a situação de condição, ela está no passado perfeito. Então, vai ter que ter o verbo had e outro verbo no particípio. Como exemplo, if I had time, I would travel to Jamaica. Né? Nesse caso, a frase ela pode mudar de sentido. Eu posso tirar esse if I had time daqui. Né? E posso colocar para o lado de cá, porque a ideia do if clause não vai alterar. Eu viajaria para a Jamaica se eu tivesse tempo. Né? Time and money. Ok? Então, a ideia da condição é indicada pelo if. E vocês têm que prestar atenção em qual tempo está sendo usado a oração principal para que isso possa acontecer. E nós temos também a indicação de provável, que é essa primeira situação com o will. Sempre que tiver o will, depois outro verbo no presente, a situação é provável. Quando tiver o would e o outro verbo no passado, a situação é possível. E quando tiver o would com o have mais o outro, a condição será impossível. Né? If I would travel, I had free time.
Então, nós temos as três condições: provável, possível e impossível. Ok? Prestando atenção que o uso do if é essencial. Se esquecer o if, a sentença fica sem graça. Eu viajaria para Jamaica, eu tenho dinheiro. Eu tinha dinheiro, não tenho. Certo? Não pode eliminar isso. Deixa o if. Bom, espero que tenha ajudado um pouquinho para poder, como diz, a revisão apenas. Só para rever a situação e fazer as atividades. Bye, bye!